Como utilizar o cérebro a seu favor em todas as áreas da vida. Descubra o poder da sua mente para transformar a sua vida e alcançar o sucesso. Aqui é muito importante eu já frisar para você o que é sucesso. Sucesso é algo muito particular de cada pessoa. Todos nós temos o nosso senso de sucesso, uns com mais clareza, outros com nem tanto. Agora, o que é interessante você entender é que trilhar o sucesso, essa caminhada do sucesso, é o que vai garantir para você avançar na vida. E para isso é importante você entender como que funciona o cérebro, como que funciona a sua mente. E aqui a gente já também começa a falar de programação neurolinguística, de PNL, para trazer alguns conceitos na aula de hoje. É importante você entender que uma das funções do cérebro é ser o seu sistema de sobrevivência. Tá? A primeira função do cérebro é proteger e manter a sua funcionalidade fisiológica. O que quer dizer isso? A primeira função do cérebro é manter você vivo, é manter você funcionando. Tá? O cérebro ele tem aquela característica de automatizar processos mentais, trilhas neurais, para economizar energia. Sabe aquelas coisas que a gente faz sem perceber? Aquelas coisas que a gente tem o hábito de fazer e faz e nem percebe, que está tudo automatizado. O cérebro ele faz isso, ele automatiza os nossos hábitos e as nossas emoções para economizar energia. Agora, muitas dessas emoções e muitos desses hábitos talvez não são os mais funcionais hoje para aquilo que você quer ter sucesso na sua vida. Então aqui já fica também um ponto de atenção. E é importante você saber que o cérebro ele é adaptável. O cérebro é plástico. Tem um conceito da neurociência que é neuroplasticidade. Plasticidade é uma palavra que veio do mundo da física, que é a capacidade de um material ir se moldando ali de acordo com temperatura, pressão e criando várias formas. Então, a plasticidade é essa característica que o nosso cérebro também tem de ir se transformando, de ir se readequando, de ser mais flexível com ele mesmo, dependendo do ambiente, dependendo do contexto, dependendo das relações que ele está inserido. Então, olha só que interessante, seu cérebro feito para sobreviver, ou seja, ele vai ativar a sua fisiologia, ele vai observar o seu ambiente, como que está sendo o seu dia a dia e vai criar uma estratégia com o menor custo de energia possível para te levar adiante. Então, essa é uma característica importante para você entender do funcionamento do seu cérebro. E, afinal de contas, o que é a tal da mentalidade? Algumas pessoas já ouviram o termo mindset, que é um termo em inglês para mentalidade. E a mentalidade nada mais é do que o conjunto de crenças que norteia suas ações. É o seu metaprograma, é como se fosse o seu sistema operacional. A mentalidade é um conjunto de crenças, de valores, de hábitos que compõem a forma com que você age no mundo. O seu estado emocional, o seu nível de atitude perante o mundo, que é determinado por esse conjunto de coisas que a gente chama de mentalidade. E uma das características bem bacanas da mentalidade é que ela funciona como se fosse um óculos, né? Que a gente usa, um óculos de sol, uma lente. Então, nós enxergamos a realidade, nós enxergamos o mundo e damos significado para o mundo através desta mentalidade. É como se o mundo passasse por nossa lente e através dessa lente a gente desse o significado para ele. Né? Então a nossa mentalidade ela pode ser clarificada ou ser distorcida de acordo com a qualidade dessa lente. Quem usa óculos aí sabe, mas quem eu imagino que todo mundo use óculos, ou seja, de sol ou de grau, né? Então, quando a gente está com o óculos sujo ou ali já vencida a lente, que a gente tem que fazer um novo exame, a gente não enxerga direito. Por mais que a gente está olhando para a realidade, a informação que entra na nossa mentalidade através dessa lente, ela é distorcida. E também quem usa óculos de grau sabe, assim como eu, que delícia que é você limpar a lente ali com água e sabão e começar a enxergar com muito mais clareza. Então, nossa mente funciona da mesma forma. Então, de acordo com que a gente trabalha nossa mentalidade, que é essa lente que a gente observa o mundo, que a gente vê toda a nossa realidade, ela vai se tornando mais real, mais próxima da realidade.
Então, transformar a mentalidade é mudar a forma com que você enxerga o mundo, as possibilidades e as relações. Então, quando você observa a sua mentalidade, esses programas compostos por crenças e valores, e você compara se está te levando para frente, te levando para o sucesso ou não, é um grande momento de você começar a fazer uma autoavaliação sobre atualizar a sua mentalidade também. E aqui eu trago para você 4 pressupostos básicos da PNL a respeito de mentalidade. Então, o primeiro diz que a mente e corpo são um sistema integrado. Para a programação neurolinguística, não existe diferença entre mente e corpo, entre cérebro e corpo. Os dois formam um único sistema. E é interessante você entender isso porque uma das formas de você mudar a sua fisiologia, seu estado emocional, é através da mente. Se você mudar seus pensamentos, se você mudar seu padrão vibratório, se você modificar a sua mentalidade, você também modifica a sua fisiologia. O contrário também é muito válido. Se você modificar a sua fisiologia, você também é capaz de modificar o seu estado mental e modificar o seu estado emocional. Então, por exemplo, aqui, se você muda a sua postura, você pode alterar o seu estado emocional. Eu te convido a fazer uma experiência agora e dá uma ajeitada na cadeira, põe uma postura mais firme, mais ereta. Eu imagino que você está começando a se sentir melhor, mais confiante, porque o cérebro ele está ligado com a nossa fisiologia. Então, um altera o outro. É muito legal você saber disso. O segundo pressuposto fala que todo comportamento tem uma intenção positiva. Então, todos os comportamentos que existem dentro de nós, todas aquelas emoções que a gente traz, sejam aquelas mais poderosas, mais bonitas, como a alegria, ou aquelas que deixam a gente bem e mal, como a tristeza, elas têm uma intenção de trazer algo de bom para a gente, de levar a gente para um prazer ou de tirar a gente de uma dor, de um sofrimento. Então, por exemplo, a resistência a algo que você está fazendo, a um projeto que você está tentando executar, pode ser um pedido de cuidado da sua mente, da sua mentalidade, para você ter mais prudência, para você observar mais, para você ser mais cauteloso com aquilo. Então, até as emoções que a gente considera negativas, elas trazem para nós uma intenção positiva de nos ajudar, de evitar que a gente se ferre, de evitar que a gente quebre a cara. Então, é muito interessante você entender que todo comportamento que existe, ele tem uma intenção positiva. E entender isso é libertador para você se autoaceitar, para você entender o seu contexto e aprender o que aquilo quer te trazer de bom. Qual ensinamento está por trás dessa emoção, desse estado emocional, para que você tenha uma vida mais congruente. O terceiro ponto aqui é a flexibilidade gera controle e influência. A PNL diz que o mais flexível é o que domina o sistema. O que quer dizer isso? As pessoas que são muito rígidas, aquela mentalidade fechada, somente de uma forma, ela não permite que a gente consiga fazer manobras, executar novas estratégias e aprender para chegar no nosso objetivo, para a gente ter sucesso. Aqui, o que é bom a gente entender? Flexibilidade não é sobre a meta, sobre o objetivo, sobre o sucesso. Esse, inclusive, é um dos grandes erros que eu vejo na maioria das pessoas. As pessoas começam a executar um planejamento e aí, claro, vai ter coisas que a gente não consegue prever, vão ter alguns obstáculos ali. E aí as pessoas elas querem mudar a meta, querem mudar o objetivo porque está difícil. Então a flexibilidade ela não é para a meta, ela é para o comportamento. Então, quanto mais flexibilidade interna de comportamento, de mentalidade, de hábitos nós tivermos, a gente vai ter muito mais controle sobre a situação e vai poder influenciar de forma muito melhor. Olha o exemplo aqui. Adaptar a sua comunicação aproxima as relações. Eu imagino que você já deva ter ouvido que a qualidade da comunicação ela está relacionada a quem fala, não a quem ouve. Porque se você quer passar uma mensagem para uma pessoa, a responsabilidade de usar a linguagem mais adequada é sua. E o quarto princípio poderoso da PNL diz que o mapa não é o território. Então aqui é exatamente aquilo que nós falamos sobre o exemplo do óculos. A sua visão é uma interpretação da realidade, não é a realidade absoluta. E todas as pessoas
tem um mapa diferente do território, tem um modelo de mundo diferente do território. Porque nós nascemos em épocas diferentes, em contextos diferentes, em famílias diferentes, e só isso é o suficiente para a gente entender que a gente sai de um ponto de partida específico. E aí nós formamos o nosso mapa de mundo, nosso modelo mental para transitar nessa realidade que a gente chama de vida. Então é importante você entender esses quatro pressupostos, porque eles vão ser a porta, a chave para a gente começar a trabalhar a nossa mentalidade com muito mais flexibilidade, entendendo que o nosso corpo influencia a nossa mentalidade e vice-versa, que todo comportamento e intenção, ou seja, que todo comportamento e toda emoção que nós temos, ela serve para nos ajudar a aprender algo sobre nós mesmos. E que ter essa flexibilidade é o que vai garantir para a gente o sucesso lá na frente. E aqui eu quero trazer algumas perguntas para você começar a refletir aí. Pensa aí, como que você programa sua mente diariamente? Como que é a sua rotina diária? Do momento que você acorda ali, o que que você faz primeiro? Você pega um celular na mão, você já sai fazendo as coisas, já sai atropelando a vida, ou você tem um momento diferente que você já faz ali um start do seu dia. É para você refletir. Como que você programa a sua mente diariamente? O que que você faz como hábito para ativar a sua mente para o seu dia? Pergunta número 2: o que te limita a alcançar o seu potencial? Aquele potencial que você sabe que tem, mas não consegue alcançar. Eu converso muito com empresários, né? Não sei se você sabe, mas eu sou mentor de empresários. E todas as vezes que eu falo sobre crescimento empresarial, vendas e alcançar os sucessos, os objetivos que o nosso mentorado tem, eu pergunto para ele se ele já sabe o que precisa ser feito. 99% deles dizem que já sabe o que precisa ser feito, me fala qual é a estratégia, o que precisa fazer. E aí eu pergunto por que que então não faz? E essa é a pergunta que trava. Então essa pergunta, o que te limita de alcançar o seu potencial, é exatamente essa pergunta. Você sabe o que fazer para chegar lá? Você sabe o que é necessário trabalhar para você transcender e começar a ter o resultado que você quer? E por que não faz? E aqui a gente abre um campo de trabalho enorme. Pergunta número 3: quais crenças você realmente quer transformar? Quais crenças você realmente está disposto, honestamente, brutalmente honesto, a trabalhar em você mesmo? É importante você responder para você essa pergunta, porque em alguns momentos da vida a gente vai encontrar algumas limitações internas, mas talvez a gente não está preparado o suficiente, ou talvez a gente sabote tanto internamente dentro de nós que a gente vai evitar trabalhar essas crenças, lidar com isso de verdade. Por isso que um processo de autoconhecimento bem construído, ele exige coragem, ele exige disposição, ele exige que você realmente esteja na vontade de transcender e ser melhor. Então, como que a gente pode usar o cérebro de forma estratégica a nosso favor? O primeiro ponto é você tomar consciência dessas crenças que estão te limitando, dessa mentalidade que não está adequada para te levar para o sucesso, para você atingir seu objetivo. E quando você toma essas consciências, e essas perguntas que eu fiz é um exemplo muito bom de você ir tomando consciência sobre isso, você começa a entender os seus padrões mentais, aquelas trilhas neurais que são automatizadas e te trazem sempre o mesmo resultado. Uma trilha neural, ela é um conjunto de caminhos que o nosso cérebro faz, que ele vai criando alternativas ali para você ter um certo resultado. Então, por exemplo, se todas as vezes que alguém critica o seu trabalho, você fica com raiva, isso é uma trilha neural já construída. Então, as trilhas neurais, elas são como, sabe aquelas trilhas em terreno que a gente ia andando tanto naquele caminho que vai ficando um chão batido, vai ficando fácil de andar? Então, a trilha neural, ela funciona da mesma forma. Por quê? De tanto passar por aquele mesmo caminho, ela vai ficando cada vez mais enraizada. Por isso que é muito importante a gente trabalhar com técnicas mais aprofundadas, mais avançadas, quando a trilha neural ela é muito sedimentada, muito provavelmente quando é na infância, entende? Então a gente vai utilizando técnicas mais avançadas de acordo com o enraizamento dessa trilha neural. E esse é o segundo ponto, que é a reprogramação.
Então, quando a gente utiliza uma série de técnicas, uma série de intervenções, principalmente da PNL, a gente tem a possibilidade de reprogramar essa trilha neural, né? Tirar essa crença limitante e ressignificar essa crença limitante para que ela se torne uma crença potencializadora, que ela se torne uma crença que vai fortalecer você e que vai te levar para o seu objetivo. E o terceiro ponto é a prática. Porque a gente toma consciência, a gente faz as intervenções, faz as reprogramações e agora é a hora de agir. Porque a gente testa tudo dentro da PNL. Então, quando a gente faz uma intervenção de PNL, seja para a área profissional, ou seja para a área pessoal, a gente vai sempre testar aquilo que a gente fez para ver se teve eficácia. Se não, com flexibilidade, a gente faz uma estratégia diferente. E aí chega a hora de você começar a pôr em prática, de você reforçar os novos hábitos consistentemente. Eu imagino que você já passou por alguma situação de querer mudar um hábito, tá cheio de vontade, cheio de ânimo, e aí você decide que você vai mudar esse hábito. E aí no dia um você tá ali, você faz, no dia 2 você faz, no dia 3 você já faz 80%, no dia 4 você já faz 50%, no dia 5 você faz uns 30% e do dia 6 em diante você já voltou para o que era. Né? Isso acontece porque não foi realizada uma reprogramação muito bem construída. E eu digo isso porque você pode procurar ajuda de alguém ou você pode aprender a fazer sozinho. Existem as duas alternativas também. E é na prática que a gente consolida esse aprendizado, essa instalação dessa crença fortalecedora. Então, aqui está um exemplo para você entender como que funciona uma jornada de transformação. O primeiro ponto é essa consciência, é você reconhecer a sua mentalidade atual, é você mapear muito bem o seu estado atual, como que você está no momento presente, qual que é a crença, o que está realmente pegando em você nesse momento, para aí sim você traçar uma estratégia de ação. E aí o segundo ponto aqui é a semeadura, que é você começar a plantar novos pensamentos, novas crenças, você começa a trocar os inputs da sua mente. Então, na PNL a gente aprende que nós absorvemos informação do mundo através dos cinco sentidos: visão, audição, olfato, tato e o paladar. Então, nós adquirimos informação do mundo através desses cinco sentidos. Então, se você quer transformar a sua mentalidade, já é um bom passo aqui você começar a perceber o que você está trazendo de informação para dentro da sua mente que está proporcionando você ter essa mentalidade não tão adequada. Então você pode observar o que você está vendo, ouvindo, as conversas que você está tendo com as pessoas, quais são os papos que estão rolando, se aqueles círculos de amizade, se aquelas rodas de conversa fazem sentido com o que você quer hoje, ou se talvez não faça mais sentido. E aí sim você começa a observar os inputs dentro da sua mente que formam essa mentalidade e substituir por inputs que vão ser mais adequados para essa nova mentalidade que você está construindo para você chegar no sucesso. E a gente entra na fase, então, depois do crescimento, que é você nutrir essa nova mentalidade, esse novo mindset todo dia. Então, aqui você vai criar uma nova estratégia diária para você alimentar a sua mente agora com essas coisas que vão nutrir o seu mindset, a sua mentalidade, para fazer com que você avance rumo ao que você determinou de meta, de resultado e de sucesso. E aí você entra na fase da transformação, que você vai começar a experimentar, você vai começar a vivenciar essa nova mentalidade, essa mudança e os resultados concretos na sua vida. Esse ciclo aqui, ele tem um tempo. Ele acontece ao longo de um tempo. Vou te falar que não é em um dia, não é em uma semana. É um trabalho muito bem feito, muito bem construído para você transformar a sua mente. Eu te convido a olhar para o passado, independente aí de quanto tempo de idade você tenha, e começar a reparar a cada ciclo de jornada de transformação que você já passou na sua vida. Talvez ali do 0 aos 7 anos você se lembre de como que você era, de como que você pensava, de como que você agia. Talvez ali na fase da segunda infância até os 12 anos você tinha uma outra fase, uma outra mentalidade, você já era transformado, transformada. Talvez na fase da adolescência você tinha ainda uma outra forma de ver o mundo, uma nova forma de pensar, uma nova mentalidade sobre a vida, crenças diferentes, valores.
E aí você entra na fase adulta ali, daquela juventude, onde você é também praticamente uma nova pessoa, com uma nova mentalidade. E aí você vem para a fase adulta e vai avançando e você vai revivendo essa jornada de transformação e observando internamente como que você mudou, como que você se transformou. E que hoje você também está numa jornada de transformação e que daqui a 1, 2, 5, 10 anos vai ser tudo diferente. Que esse é o processo nosso de crescimento e de evolução. O seu cérebro, ele acredita naquilo que você alimenta com frequência. O nosso cérebro, ele gosta de conforto, ele se acostuma com a repetição. Então, tudo aquilo que você vê, ouve, fala, tudo aquilo que você alimenta a sua mente frequentemente, inclusive aqui o seu corpo também, porque a química daquilo que a gente come faz diferença na química cerebral. Então, tudo aquilo que você alimenta o seu cérebro e o seu corpo constantemente é o que vai se tornar a sua mentalidade. Porque o seu cérebro gosta de repetição, ele gosta de familiaridade. O cérebro ele não gosta de coisas muito diferentes. Ele gosta de familiaridade. Então, tudo aquilo que você vê constantemente, ouve constantemente, é o que ele está acostumado. E ele vai, de certa forma, lutar com você no começo, tá? Para que você não troque esse alimento que ele, de certa forma, está acostumado. Só que eu gosto de trazer um conceito aqui, gente, de mente e cérebro. Eu acredito que a nossa mente é algo superior ao nosso cérebro. A nossa mente é o software, o nosso cérebro é o hardware que roda isso. Então existe uma diferença do que a nossa mente anseia, do que a nossa mente que ela é mais elevada, que ela está conectada com coisas mais elevadas, ela busca. E o nosso cérebro que está muito mais conectado ao mundo material, à nossa fisiologia, que quer preservar a gente vivo no maior tempo possível aqui nessa Terra. Por isso que ele gosta de coisas mais familiares. Só que às vezes na nossa mente a gente vê o progresso, a gente vê o próximo passo e a gente tem que instalar esses novos comportamentos, essa nova mentalidade dentro desse cérebro que já existe um programa ali dentro dele. Por isso que nós falamos das reprogramações e das ressignificações. Então, alimente sua mente com pensamentos poderosos, positivos, que fazem sentido com a sua congruência diária para construir o seu objetivo. Aqui eu não estou falando de mentalidade barata, de positivismo barato, não é isso. Mas é você começar a criar estratégias e ser honesto com você mesmo naquilo que você nutre o seu corpo e a sua mentalidade. Então aqui faz muito sentido você começar a observar na prática o que você vê, ouve e fala. Na nossa mentoria, que se chama Initium, nós trabalhamos três pilares muito fortes de mentalidade. Nós trabalhamos a identidade. Quem você é no mais profundo do seu ser, a sua essência verdadeira. Porque isso vai dar o tom da sua mentalidade, vai dar o tom do seu mindset para todas as outras coisas. O outro tema é o propósito, o outro pilar é o propósito. É o motivo pelo qual você age, o seu porquê transformador. Propósito, ele está inteiramente ligado nos outros. O propósito ele mora no campo do servir. Então, quando eu falo de propósito aqui, eu falo sobre como que você vai servir as pessoas, sobre como você se motiva para viver a vida, para trabalhar, para ajudar, para servir. E o terceiro pilar é legado. Legado é o impacto que você deseja deixar no mundo. É o seu patrimônio eterno. Legado é aquilo que fica nas pessoas depois que você sai da sala. Legado é aquilo que fica nas pessoas depois que você sai do lugar. E legado é aquilo que fica nas pessoas depois que você parte dessa terra. Então, quando esses pilares se alinham, a transformação ela começa a acontecer em um nível muito mais profundo, em um nível muito mais forte. E aqui você tem a oportunidade de transformar os desafios da sua vida em grandes oportunidades de aprendizado. Então, desafios, eles são convites de crescimento. Mentalidade ajustada vai criar as portas e as pontes onde você via só muros e onde você via abismos. Então, a percepção muda tudo. Ó, problema vira aprendizagem e dificuldade vai virar força. Então, quando você olha as adversidades, vamos falar assim, da sua vida como oportunidade de desenvolvimento e de aprendizado,
você começa intuitivamente a aplicar esses três pilares aqui. O primeiro é reinterpretar. Você vai começar a observar essa adversidade de outros pontos de vista. Porque talvez do ponto de vista original você está vendo um problema. Mas talvez de outros pontos de vista você começa a ver oportunidades. E aí sim você começa a ser mais flexível e a adaptar, a mudar a estratégia mental, a mudar a trilha neural e a atitude conforme o necessário para você transpor esse obstáculo e caminhar no sentido do seu objetivo. E esse caminhar é o terceiro ponto, que é o agir. Aí sim você toma a iniciativa, a atitude com uma confiança renovada, com uma energia mais forte e os resultados eles começam a aparecer. Então, cada crise é a semente de uma nova oportunidade de aprendizado, de desenvolver a sua mente para que você transcenda, e isso acontece em todas as áreas da sua vida. E aí sim, existe aqui a sua parte, que é o compromisso com a mudança. O primeiro passo é você reconhecer honestamente e admitir a necessidade de transformação e de mudança da mentalidade. E você também vai se comprometer. Por quê? Não vai ser fácil, não vai ser muito simples, mas vai ser necessário e muito importante no começo que você tenha essa força de vontade grande para você começar a tracionar. É como você iniciar, por exemplo, uma atividade física. Academia, corrida, pedalar, seja ela qual for. No começo vai ser muito difícil, porque você está saindo do zero. Vai ser um sofrimento muito grande. Porém, algo dentro de você sabe que se você persistir, lá na frente o ganho vai ser muito maior e vai valer a pena. E execute, implemente as práticas que fortaleçam a sua mentalidade. Então é aqui na execução que mora a construção real. É fazer ali todo dia, um pouquinho por dia, tijolinho a tijolinho, porque o tempo vai passar de qualquer forma. E aí é uma escolha sua. Esse tempo vai passar. E lá na frente, você quer continuar do jeitão que tá, ou lá na frente você quer realmente construir um resultado diferente. E reflita. Avalie sua evolução e celebre as conquistas. Então, todas as conquistas que você tem ao longo da vida, elas são coisas muito poderosas e é fundamental a gente aprender a celebrar as vitórias. Porque é isso que vai consolidar para nós que a gente está crescendo, que a gente está evoluindo, que a gente está chegando além. Eu vejo muita gente que tem muito resultado positivo, conquista muita coisa, mas não celebra isso, não traz esse resultado para a vida, não comemora. E isso vai gerando um desgaste muito grande na pessoa, porque isso gera uma mentalidade de autocrítica muito forte. E aí depois é muito complicado de você virar o jogo. Essa pessoa acaba se acostumando com isso, né? Agora, celebrar as conquistas vai dando mais ânimo, mais gás para a gente conquistar cada vez mais. Compromisso é a ponte entre o sonho e a realidade. Então, um compromisso de construir é o que vai te tirar do sonho, do desejo simbólico, para realmente uma realidade de construção. Agora é a sua hora de trabalhar, de começar essa transformação. Então agora você tem as ferramentas para essa mentalidade ser transformada. Agora o poder de começar a agir está aí na sua mão. E o futuro que você tanto viu começa agora, começa dentro da sua mente. E aqui já fica uma ação para você. Escolha alinhar os seus óculos mentais hoje para a vida que você deseja. Olhe aí para o seu óculos mental. Será que ele não precisa ser limpo? Será que ele está distorcendo a realidade? Ou será que ele está claro o suficiente para te levar além? Esse é um recado para passar aqui para vocês hoje. Então, reprograme a sua mente, ressignifique a sua história e lidere a sua vida.